Olá, olá! Hoje é dia de live por aqui. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Aqui eu compartilho com você dicas para te ajudar na sua jornada para o alívio de dores. E meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e o tema da nossa live de hoje é: se você sente dor no quadril, você precisa saber disso. E antes de começar a nossa live por aqui, eu quero saber se você que está me assistindo aí, se você é casulo ou se você é borboleta. Já vou te explicar, ó. Casulo é quem me acompanha aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, aqui no meu conteúdo gratuito. Agora, se você já é minha aluna lá do meu método do MPO, você é borboleta. Então comenta aqui, quero saber se tem mais casulo ou se tem mais borboleta aqui na live de hoje. Vamos lá. Bom, na live de hoje, a gente vai conversar sobre tudo que você precisa saber sobre as dores no quadril. Mas antes, eu quero saber se você, mulher, que está aí me assistindo hoje, se você sente dor no quadril, me conta aqui se você sente dor e há quanto tempo que você vem sentindo essa dor. Se você sente essa dor há algumas semanas, há alguns meses, há alguns anos, né? As dores crônicas aí, mais de 3 meses. Comenta aqui pra mim que eu quero conhecer um pouquinho da história de vocês. E ó, antes da gente começar a falar mais, né, sobre o quadril, a gente precisa primeiro saber identificar qual que é a articulação do quadril. Porque para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas para a maioria das pessoas não. Tem muita gente que confunde qual é a articulação do quadril de fato, porque a gente ouve muito falar em pelve, né? Ouve muito falar em bacia, e o quadril, e o que é o quadril? Então vamos lá. A articulação do nosso quadril é a junção desse osso aqui da nossa coxa, tá? Desse espaço aqui da nossa virilha para o osso da perna, então para o osso do fêmur. Essa articulação aqui da nossa coxa, que é conhecida como articulação coxo-femoral, né? Ela tem esse nome, é a articulação do nosso quadril. Então agora você não vai errar mais, tá? A articulação do quadril é essa articulação aqui do osso da coxa. Só que o que acontece? Muitas mulheres sentem dores no quadril em localizações diferentes. Então, se eu tenho dor numa parte do meu quadril, tipo do lado de fora, significa que eu tenho uma coisa, né? Tem uma patologia. Se eu tenho do lado de dentro, é outra coisa. Se eu tenho na frente, é uma outra coisa. Se eu tenho dor atrás, é outra coisa. Então, embora a articulação do quadril, a gente chama assim, abrangendo, né? É mais generalizado quando eu falo articulação do quadril, existem ali no quadril, cada parte que você sente algum desconforto, alguma dor, pode significar que você tem algum tipo de patologia, tá? E fica aqui comigo até o final, porque a gente já vai identificar o local da dor e você já vai saber aí o que possivelmente pode ser, se você ainda não tem um diagnóstico, né? Não chegou a fazer nenhum exame, de repente você começou a sentir essas dores, mas você nunca investigou, então você não sabe a causa daquela dor, né? Por que essa dor tá acontecendo? Então a gente já vai, daqui a pouquinho, eu já vou te passar aqui quais partes do quadril geram dor, então qual patologia pode ser que você tenha, qual lesão pode ser que você esteja apresentando, tá bom? E aí, a articulação do quadril, né? Ela pode ali apresentar dores em várias partes. Então, a gente pode ter ali algumas características de dor na articulação mesmo, né? Então, na junção ali de um osso com o outro. A gente pode apresentar dor também nas partes moles, então nos tendões, nos músculos, também nas bursas. Já ouviu falar de bursite? Então, a bursite é uma inflamação da bursa. Bursa que a gente tem em várias partes do corpo, dentre elas a gente tem ali uma bursa na região do quadril que serve para absorver impacto e que também pode gerar dor, desconforto ali na região do quadril. Então, as patologias que são mais comuns que acontecem no quadril são 3, tá? São as mais comuns. Significa que são só elas? Não, existem mais, a gente vai falar mais sobre elas também. Mas existem 3 patologias que são as mais comuns do quadril, que são as artroses, que são as tendinites
e que são as bursites. Inclusive, se você tem aí, se você já fez algum exame, já sabe que você tem bursite, que você tem tendinite, que você tem artrose, conta aqui para mim nos comentários. Então, existem também alguns testes que eu uso para eu confirmar de fato o diagnóstico, né? Para eu saber se aquela articulação, onde está o comprometimento, tá? Primeiro que a gente vai fazer aqui imagina um raio-x, a gente vai fazer um raio-x aqui para você entender a localização da tua dor, mas existem também testes, tá? Não vamos fazer testes na nossa live de hoje, tá? A gente vai daqui a algum tempo, se vocês quiserem, depois eu posso até fazer uma live sobre os testes do quadril para você ver como é que tá a sua articulação. Se você quer essa live, inclusive, comenta aqui para mim. Mas a gente vai, então, pensar aqui nas partes do quadril que causam dor, nas regiões do quadril que causam dor. Primeira delas é a dor na parte da frente do quadril, aqui onde algumas pessoas conhecem como virilha. Então essa parte de dentro do quadril, ela é bastante comum quando você tem, por exemplo, a artrose, que é um desgaste na articulação, ou então se você tem também alguma lesão de labrum do quadril, né? Tem uma parte ali do quadril que se ela tem uma fissurinha, uma lesão ali, tem uma patologia que se chama labrum de quadril, que é menos frequente, mas que também acontece dor nessa região. Quem tem também, por exemplo, o impacto femoroacetabular, que é uma outra patologia que não é tão comum, tá? Mas que algumas mulheres apresentam também dói na parte da frente do quadril. Já na parte do lado do quadril, bem no osso do culote mesmo, bem nessa região aqui do culote, costumam acontecer dois tipos de dores ali, dois tipos de lesão, dois tipos de patologia. Uma delas é a tendinite e outra delas é a bursite, tá? Só que a tendinite que acontece nessa região aqui da lateral, normalmente ela é uma tendinite de glúteo. Só que como tanto a bursa quanto o tendão, eles são muito próximos ali, são muito pertinho, existe uma maneira da gente entender se uma maneira mais fácil assim da gente entender se é mais o tendão, se é mais a bursa. Então fica aqui comigo, ó. Quando a gente tem a dor mais no tendão, a gente consegue apertar mais fundo ali o quadril. É uma dor mais dentro, aqui da lateral do quadril mesmo, mas é uma dor um pouco mais profunda. Agora, se é uma dor mais de bursite, normalmente quando a gente dá uma apertadinha assim, a gente já sente. Tem muita gente, inclusive, que sofre ou com a bursa, ou com a bursite, né, ou com a tendinite, que tem bastante dificuldade, principalmente na hora que vai deitar, na hora que vai dormir, sente aquele desconforto na lateral do quadril. Por quê? Quando a gente deita de lado, o peso todo do corpo, ele vai para cima da perna lá, que você tá com a bursite, tá com a tendinite. E aí o peso do corpo mesmo, ele já dá uma pressionada ali contra o colchão, já faz um atrito nessa região. E quando a gente tem, por exemplo, a bursite ali no quadril, acontece ali um encurtamento da musculatura e a parte aqui, ela começa a ter um atrito, a parte da musculatura começa a dar um atrito e a apertar um pouco mais essa bursa. Então, muitas mulheres sentem desconforto nessa hora de deitar de lado. E eu tenho até uma dica para te passar aqui, ó, para você que tem ali a bursite ou a tendinite, essa dor aqui mais na região do culote. Quando você for deitar de lado, uma coisa super simples que você pode fazer é na hora de você deitar, colocar um travesseiro entre os seus joelhos. Aí você pode falar assim, não, Vanessa, mas eu já faço isso há muitos anos, já sei que dormir de lado é bom e já durmo de lado com o travesseiro entre os joelhos. Só que tem um detalhe, ó. Quando a gente vai colocar esse travesseiro entre os nossos joelhos, esse travesseiro ele precisa ser um travesseiro largo, um travesseiro grande e que na hora que eu deite de lado, se ele espremer ali, não vai adiantar nada, porque eu vou ficar com o meu quadril mais alto do que o meu joelho. Então eu preciso deixar o meu joelho um pouco mais afastado, bem na largura do meu culote mesmo. Então, no meu caso aqui seria mais ou menos essa largura aqui.
E na hora que eu deito de lado, aí sim não tem problema eu jogar o peso da outra perna por cima, porque daí eu não vou estar pressionando tanto, porque se é muito peso em cima da articulação, causa um desconforto mesmo na hora de deitar, tá? Se você vai fazer essa dica aí, inclusive conta aqui pra mim nos comentários. E ó, uma outra coisa, né? Quando eu sinto dor também na parte de trás, se você sente dor mais na parte do glúteo, ali dentro do bumbum, pode acontecer uma síndrome do piriforme, que é uma outra patologia do quadril e que muita gente confunde ali com o ciático. Só que, diferente do nervo ciático, eu tenho um músculo, né? O nervo ciático é um nervo, certo? Que começa ali no final da lombar e desce pela perna. Só que esse músculo do piriforme, ele parece um triângulozinho e esse músculo, ele vai passar ali do lado do ciático. Então, se essa musculatura, ela tá ali muito enrijecida, muito durinha, e ela acontece quando as mulheres passam muitas horas sentada, então se você trabalha sentada ou fica no seu dia a dia muitas horas sentada, é mais comum de acontecer isso, essa síndrome do piriforme, que essa musculatura, ela vai ficando rígida, ela vai ficando inflamada e às vezes ela até aperta o ciático. Então tem gente que tem dor até no ciático também por conta de um problema no quadril, olha só. E tem também uma outra patologia que acontece mais aqui do lado de trás do quadril, que é ali na articulação sacroilíaca, que ela faz parte ali do nosso quadril, ela é muito próxima do quadril ali, mas ela fica, sabe o ossinho que a gente tem ali, o osso do bumbum, que a gente tem um triângulozinho ali, que tem até os 2 furinhos ali nas costas? Então, esses 2 furinhos ali é onde começa um osso, que ele é triangular, que é quase o finalzinho da nossa coluna, né? Porque nossa coluna termina ali no cóccix, mas antes tem o sacro. E o sacro, ele tem ali, ele é um osso que ele não tem divisão igual às vértebras. Ele é um osso que ele é fundido, é um triângulo mesmo. E ali, quando tem o osso que junta mesmo no sacro e junta no osso da pelve, ali, tem algumas pessoas que têm uma disfunção nesse osso e aí também pode acontecer, tem uma inflamação ali na articulação sacroilíaca, né, conhecida como sacroileite, que também pode acontecer, pode gerar dor aí na articulação do quadril. Mas as principais, as mais comuns que acontecem aí são as artroses, são as tendinites e são as bursites, tá? E aí, até lembrei agora de uma história bem legal para contar aqui para vocês, de uma aluna, né? Eu tenho uma aluna que uma vez, ela falou assim para mim que ela estava sentindo muita dor no quadril e também com muita dor na coluna lombar. E aí ela foi tentar investigar, né? Ela foi ao médico, ela fez exame ali na articulação do quadril dela, fez um raio-x e ali no exame foi identificado um comecinho de artrose. Era bem pouquinho, mas já era um começo ali de uma degeneração ali na articulação dela do quadril. Só que olha só que interessante, né? Algumas pessoas pensam assim, é um desgaste do osso, o osso está ali desgastando. Mas vamos pensar aqui, vou explicar aqui para vocês por que acontece esse desgaste, né? Algumas pessoas pensam, mas é por conta da idade e tudo mais. Claro que ela é mais frequente com o envelhecimento. Mas essa minha aluna, ela tinha 40 e poucos anos, ela não tinha nem 50 anos ainda e começou a apresentar esses primeiros sinais da artrose no quadril. Só que o que eu identifiquei ali? Primeiro, falar para vocês sobre o desgaste. O desgaste acontece quando eu tenho uma aproximação de um osso e o outro. Então, toda articulação que a gente tem um espacinho, né? Um osso, ele não encosta no outro. Então, o meu osso da perna aqui, ele não está encostado no meu osso aqui da minha pelve. Não, ele tem um espaço, ele tem um espacinho, um vão ali. Só que quando você tem uma vida mais sedentária, quando você passa mais tempo sentada, quando você não tem muita consciência dos seus movimentos, ali tem as más posturas ali no dia a dia, um osso vai se aproximando um pouco mais do outro. É isso que acontece quando acontecem os desgastes. E aí a aproximação desses ossos faz com que ocorra ali um atrito na articulação.
Só que eu falei pra vocês que ela não era uma pessoa de muita idade, né? Ela não tinha ainda ali uma idade suficiente que falasse assim, não, a sua dor ali é por conta da tua idade, porque você tem uma artrose, por conta do envelhecimento. Não, olha só o que acontecia. Ela passava muitas horas sentada, trabalhava na frente do computador ali, passava 10, 12 horas sentada na mesma posição. E aí, a musculatura do nosso quadril, ela começa, quando a gente está sentada, ela fica mais encurtada, certo? Quando eu fico em pé, eu estico a minha musculatura. Mas quando eu sento, eu tô ali diminuindo o tamanho do meu músculo. Então, quando eu tô de pé, o meu músculo esticou. Quando eu sento, o meu músculo diminui. E aí, por passar muitas horas sentada, ela começou então a apresentar essas dores. Ela achava que era só por conta do trabalho, né? E aí, fui lá identificar e eu vi que os músculos da frente da perna dela, os músculos do lado de dentro e os músculos do lado de fora ali da perna dela, eles ficavam muito duros, muito enrijecidos. E aí, o que estava acontecendo? Quando a musculatura ela está muito encurtada, ela fica também muito rígida. Se ela estava numa posição sentada o dia inteiro, a musculatura dela não estava ali fazendo muita força, né? Concorda comigo que uma pessoa ficar sentada, ela não tem que fazer muito esforço físico para ficar sentada, né? Diferente de em pé. Se ela tá em pé, ela tem uma musculatura um pouco mais ativa, né? Mas se ela fica muito tempo sentada, a musculatura estava ali encurtada, só que estava também muito fraca. E aí, a partir do momento que aquilo encurtou aqui no quadril dela, o osso da perna começou a se aproximar mais do osso ali da pelve dela. Então, aí começaram ali as artroses, porque um osso ficou mais próximo que o outro, e aí chegou um pontinho aqui que ele começou a dar um pouquinho de atrito, tá? Então, claro que depois de um tempo fazendo os exercícios, né, ela voltou a ter uma vida normal, ela conseguiu melhorar, ela conseguiu ter alívio dessas dores que ela sentia, né, mas veja só que é uma patologia que, poxa, é uma artrose, a gente já pensa assim, é uma coisa crônica, não tem o que fazer, né, porque é um desgaste na articulação. E nem sempre é assim, porque se você tiver ali todo um trabalho muscular, se você tiver o alongamento necessário daquela musculatura, se você tiver também uma consciência do seu corpo, melhorar, claro, com as dicas, usar as dicas também, incorporar no seu dia a dia, ter essa conscientização, né, você consegue novamente ganhar espaço naquela articulação, a gente consegue descomprimir a nossa articulação para ter mais liberdade de movimento. E no caso dela, inclusive, ela começou a perceber isso porque ela fazia só de vez em quando algumas caminhadas, o que acontece muito com as mulheres, né? Às vezes você fala, mas eu faço uma caminhadinha de final de semana. Então, justamente por isso, ela começou ali a fazer as caminhadas de final de semana e ela começou a perceber que ela começou a mancar, ela começou a sentir uma fisgada dentro da perna e aí os passinhos que ela ia dando ficavam cada vez menores. Por quê? Por conta da dor, a musculatura estava toda inibida, ela começava a andar muito devagarinho, com passinhos pequenininhos, para tentar evitar de mancar. E aí a coluna lombar que começou a ser sobrecarregada. E não sei se você sabe, mas a nossa articulação do quadril, ela é totalmente conectada à nossa coluna lombar. Então, se eu tenho um encurtamento na musculatura aqui do meu quadril, automaticamente o meu corpo vai tentando se adaptar. Ele vai deslocando o peso para frente, a gente fica até com uma hiperlordose, com o bumbum mais empinadinho para frente, por conta do encurtamento da musculatura. E aí, quando eu tô aumentando demais a minha curva da coluna lá, tô arrebitando o bumbum para trás para andar e meu tronco tá pendendo para frente, os meus músculos, eles não conseguem aguentar, não conseguem estabilizar e eu vou espremendo os meus discos. E aí toda a parte também da nossa coluna, né, que tem várias inervações ali, elas acabam sofrendo com isso. Porque quando eu faço ali um movimento, por exemplo, de caminhada, se você perceber, a gente faz um movimento de quadril, né? A gente dá uma rodadinha
com o nosso quadril toda vez que a gente anda. A gente usa também movimento um pouquinho de tronco, a gente usa um pouquinho de braços, a cabeça tem um balancinho. Então, o nosso corpo, ele vai ali reverberando os movimentos. Quando a gente caminha, a gente não caminha só com os pés, com os joelhos, a gente caminha com os pés, caminha com os joelhos, caminha com o quadril, a pelve balança, o tronco gira, o braço balança, o tronco, a cabeça, né? Tudo balança junto. E aí, se eu tenho uma coluna que não estabiliza direito, se eu tenho um quadril que está meio preso, que a musculatura está fraca e está ali inibida, eu começo a fazer uma sobrecarga de baixo para cima. E aí começa ali um efeito dominó mesmo, né? Começa a dor do quadril, que de repente passa um tempinho, começa a doer a coluna lombar. Uma outra coisa também é, até quando a gente faz algum movimento da cabeça, a gente tem uma conexão também de cervical aqui, de cabeça, de tronco, com as partes ali do meu quadril. Então, se eu tenho um quadril que não está funcionando direitinho, se ele tem ali uma inibição, se ele não está conseguindo sustentar direito, ele vai gerar uma sobrecarga para o corpo inteiro, tá? Imagina como se eu tivesse colocado. Já viram aquelas, quando as pessoas montam aqueles castelinhos de baralho, sabe? Daquelas cartas de baralho. Imagina que tem um castelinho das cartinhas de baralho. Se eu for lá, imagina que o meu quadril é a parte de baixo, a parte da base. Se eu for lá e tirar uma carta, ou se eu tirar várias cartas, o que vai acontecer? Tudo vai despencar, né? E é o que acontece com o nosso corpo. Se eu passo a olhar somente para a articulação do meu quadril, eu não ia descobrir lá atrás que o problema ali que ela tinha na lombar, por exemplo, era causado por um encurtamento da musculatura, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho dor no meu quadril, então eu preciso fazer exercícios para o meu quadril. E esse é o maior erro, porque a nossa articulação do quadril, ela vai interferir até lá em cima, na cervical, na posição do pescoço, na posição da cabeça, na posição do meio da minha coluna. Então, tudo no nosso corpo é interligado, tá? Então, a gente tem que olhar para isso também. Eu preciso trabalhar com o corpo como um todo. Eu mesma, né? Eu, Vanessa, trabalho tanto no meu método também. A gente trabalha sempre pensando no corpo globalmente. Até porque se a gente for parar para pensar, a maioria das mulheres, já fiz muitas pesquisas, e a maioria das mulheres não tem dor só no quadril. Quando a gente tem dor numa articulação, normalmente a gente tem outras articulações que também estão sofrendo com uma sobrecarga. Então, para de olhar só lá para o seu quadril, tá? Tem outras partes no nosso corpo que precisam ser trabalhadas. O nosso corpo precisa ser trabalhado como um todo. Mesmo que você tenha feito um exame, deu lá bursite no quadril. Mesmo que você tenha feito um exame e deu lá que você tem uma artrose no quadril. Mesmo que você tenha feito um exame e tenha dado lá tendinite no quadril. A gente precisa olhar para o todo, porque se a gente olhar para uma parte só, o resto vai ficar totalmente descompensado, tá? E aí, tô vendo mensagem chegando aqui, mas se eu tenho dor no quadril, eu não posso caminhar? Não, não é isso. Caminhar é ótimo, você faz durante o seu dia a dia. Durante o seu dia a dia, quando você vai se movimentar, você vai andar, você vai caminhar dentro da tua casa, você vai caminhar dentro do teu quintal, quando você sai para fazer ali uma compra, quando você vai no shopping, quando você vai viajar, você precisa caminhar. Um corpo ativo é um corpo que se movimenta, é um corpo que gera movimento, né? Um movimento, quanto mais você estimular o seu corpo, melhor. Só que existem alguns momentos que a gente tem que dar um passinho para trás. Então, se você tem dor no quadril, na hora que você, por exemplo, faz uma caminhada, ou então depois que você faz a caminhada você sente muita dor no quadril, eu acho mais interessante você pegar, trabalhar essa sobrecarga antes para ajudar a fazer esses ajustes mesmo, né? Posturais, trabalhar esses encurtamentos, essa sobrecarga que está acontecendo ali no teu corpo, para depois você ganhar espaço na sua articulação, ter alívio ali da tua dor, para depois você começar a caminhar mais, para depois você poder fazer de fato um exercício de caminhada. É proibido uma caminhada quando eu tenho já um desgaste, quando eu tenho uma dor? Não. Não é proibido, mas você tem que ver aí. Se você, na hora que faz o movimento, se você faz e se sente bem,
tudo bem, continua. Agora, se você faz e você sente dor, então precisa dar uns passos para trás ali, preparar melhor o seu corpo para que você possa voltar a caminhar, para que você possa voltar a ter uma vida normal sem ter nenhuma limitação, tá? Eu tenho dor no meu quadril, eu tenho que fazer exercício só quando eu sinto dor? Não, tá? Não, principalmente se você já tem uma patologia, se você já tem uma lesão, se você já sabe que tem alguma alteração, você precisa sempre estar em movimento, sempre fazendo exercícios para que essa dor não piore, né? Para que a sua lesão ela não evolua e para que você tenha mais qualidade de vida, para que você tenha os movimentos aí de volta. Então, não pode fazer exercício só quando você sente dor. O ideal é que você tenha uma rotina de exercícios, que você tenha sempre os movimentos do seu corpo sendo trabalhados, sendo estimulados, para que essa dor ela não volte. Então, não adianta fazer só quando sente dor não, tá? Tem que fazer exercícios sempre. O ideal é que você tenha uma vida com bastante mobilidade, que você tenha liberdade na hora de agachar, na hora que você tenha liberdade para você caminhar, para você curtir sua família, para você subir e descer escada com a maior facilidade. Então, para isso, é preciso ser feito um trabalho da musculatura para que a sua articulação tenha o preparo necessário para que você leve uma vida normal, tá? Então, não faça exercício somente quando sente dor, tem que fazer sempre os exercícios. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, mulheres, eu vou finalizar a nossa live por aqui, mas preciso te lembrar que amanhã é dia de aula prática. Amanhã, 8h30 da noite, quinta-feira, toda quinta-feira, tem aula prática por aqui. Ó, vou te esperar, hein? Você vai estar aqui? Conta aqui pra mim. Amanhã a nossa aula vai ser para alongamentos para coluna. Então, se você que é mulher aí sente dor na coluna, eu tenho certeza que muitas mulheres sentem, né? Porque tem muita gente que tem dor no quadril e tem dor na coluna também. Então, aproveita para participar da nossa live que vai acontecer amanhã às 8h30 da noite, tá bom? Um beijo para você, até amanhã. Tchau!